Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, aula de língua portuguesa, dando continuidade aí, a página 170, tá? Do livro. Linguagem, usos e reflexões. A gente vai falar sobre as pessoas do verbo e a concordância verbal. Então, a gente vem falando sobre aí agora a gramática, né? Então a gente vai estar falando sobre os verbos. Verbos são palavras que variam e pode indicar um tempo, né, em que os fatos aí aconteceram, certo? Então, no caso a gente vai estar vendo sobre a conjugação aí dos verbos, tá? As formas verbais corretamente em relação aos pronomes, as pessoas do discurso. No caso, quando eu estou falando eu, né, é a primeira pessoa aí do singular. Eu comi um pedaço de bolo. Se eu falo que eu comi vem do verbo comer. Então, eu estou conjugando este verbo conforme a pessoa que está falando, né? Eu. Se eu for falar nós, eu não posso dizer nós comi um pedaço do bolo. Agora, se eu falar nós comemos, né, um pedaço de bolo, nós comemos. Então, comemos vem do verbo comer, só que está conjugado aí nós, né? Aí no plural agora, tá? Falando conforme a pessoa do discurso. Então, vamos ler junto o trechinho aqui do texto que a gente vem trabalhando. Os monstros, né? Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu tanto que eu respondi para ela. Letra A. Copie desse texto palavras ou expressões que não sejam verbos e que indiquem o tempo em que está sendo contado o fato. Então, não são verbos, mas são palavras que indicam aí expressões. Outro dia, naquele momento, se tivesse palavras como um certo dia, era uma vez, também indica, né, tempo. Que sejam verbos e indica tempo em que está sendo contado os fatos. Então, quando eu falo mandou, cresceu, respondi, né? São palavras, são verbos. Mandou vem do verbo mandar. Cresceu, crescer. Respondi, responder, né? Então, são verbos. Letra B. Observe os verbos que você copiou aqui em cima e qual é o tempo em que o fato está sendo contado. Se eu falo mandou, já aconteceu. Se eu falo cresceu, já aconteceu. Respondi, né? Então, o tempo em que está contando aí, que o fato está sendo contado é no passado, né? Já aconteceu, então está contando os fatos narrados aí no passado. Letra C, para você reescrever as frases, só que você vai variar a forma verbal que indica o tempo mostrado aí entre os parênteses. Então, quando eu falo a raiva cresceu tanto, está no passado. Se eu for colocar no presente, que é o que está indicando aqui, ó, dentro do parênteses, eu vou dizer que a raiva cresce tanto, cresce está no presente. A raiva crescerá, vai crescer, né? Está no futuro, ainda vai acontecer. Fiquei aliviado, está no passado, porque o verbo fiquei, né, está no passado. Aliviado, fico,
fico aliviado, porque está no presente. E ficarei, vou ficar aliviado, indica aí futuro, tá? Seguindo a página 171, vocês vão ver aqui, ó. A seguir, nós vamos ver que os verbos também, eles variam de pessoa aí, para indicar a pessoa em que a gente está se referindo, tá? Então, segunda questão. Leia aí a frase. Eu respondi para ela. Eu respondi para ela. Nessa frase, o verbo que está aí destacado se refere à palavra eu. Vocês vão ligar as frases e a pessoa em que o verbo está se referindo. Então, vamos lá. Respondemos para ela. Respondemos. Se a gente fala respondemos, lembra que eu falei agora há pouco, comemos? Respondemos é nós. Respondem para ela. Quando eles respondem para ela, eles, né? Responde para ela. Você responde. Letra B aqui. Faça o mesmo com as frases a seguir. Cheguei. A conclusão. Cheguei. Você cheguei. Nós cheguei. Eu cheguei à conclusão. Ou eles cheguei. Né? Então, aqui eu cheguei. Chegamos. Chegamos, você chegamos, nós chegamos, né? Chegaram à conclusão, vocês, ou você chegou à conclusão, né? Não dá eu cheguei, teria que ser não eu chegou, né? Então, você é a resposta correta, né? Às vezes as palavras a que o verbo se refere não aparece, tá, gente? Às vezes não aparece, às vezes tem a frase e não aparece o eu, o tu, ele, nós, vós, eles, tá? Então, vocês vão ler o trecho aqui a seguir e escolher a palavra que mais adequa para preencher os espaços aí embaixo. As formas verbais destacadas são as pistas para descobrir as respostas, tá? Então, vocês vão prestar atenção nesses verbos que estão destacados aqui para vocês descobrir qual é, se é o eu, vocês, o ele ou o nós que vai encaixar aqui. Letra A. Para um monstro crescer, temos que alimentar o sentimento ruim. Temos, nós temos, vocês temos, ele temos ou eu temos. Pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Pedi, vocês pedir, ele pedir, nós pedir ou eu pedir. Conversei com meu irmão e eu conversei com meu irmão e falou. Quem falou? Ele. Quando o monstro cresceu, vocês respiraram fundo, eu respiraram, vocês respiraram, ele respiraram, vocês, né? Então, gente, a gente vai ficar por aqui na nossa aulinha de hoje. Qualquer dúvida, mandem lá no PV da Tinês, que a Tinês responde, tá? Não esqueçam de fazer as atividades e enviar as fotos, tá? Aguardo vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima semana.